A expectativa na volta do recesso do Congresso Nacional, além da reforma da Previdência, a discussão importantíssima sobre a reforma tributária. No Congresso Nacional já existem propostas em tramitação, mas a expectativa é de que o governo envie também a proposta do Palácio do Planalto para discussão dos congressistas. E uma minuta de uma proposta de reforma tributária também será apresentada aos governadores. E gentilmente nos atende o secretário da Fazenda do estado do Piauí, que preside o Comitê de Secretários de Fazenda em todo o país, Rafael Fontelli. Secretário, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O senhor acha que é possível unificar o Brasil em torno de uma proposta apenas para que essa proposta seja discutida no Congresso? Porque estamos na expectativa da proposta do governo que ainda não veio, não é? Bom, é bem verdade que esse debate da reforma tributária é até mais complexo do que o da reforma da Previdência. E já se nota, já de largada, né, diversas propostas tramitando. Você tem a proposta da PEC 45, que já está em comissão especial na Câmara. Você tem uma proposta do deputado Raul, que foi abraçada pelo Senado Federal. Temos a proposta do Concefaz, que será levada aos governadores na próxima semana, para ver se transforma numa proposta dos governadores. E certamente vai ter a proposta do governo federal. Então só aí você já vê a complexidade. Mas eu acredito sim que nunca tivemos um ambiente tão favorável para aprovar uma reforma tributária que se discute há mais de 30 anos. Então é aproveitar essa janela de oportunidade e acreditar que vai ser possível sim uma convergência dessas propostas depois de um longo debate no Congresso Nacional. Denise. Secretário, bom dia. Denise, quem está falando. Em termos práticos, em princípio, o secretariado, de modo geral, estaria aprovando a criação do IBS, que é um novo imposto que vai reunir vários impostos, inclusive ICMS, ISS, impostos federais, criando esse único tributo, mas as alíquotas seriam divergentes na composição, haveria a formação aí de quase de um fundo, não é, para gerenciamento, e os estados querem deixar fora o governo federal. Para os nossos ouvintes e internautas poderem acompanhar, como é que seria esse processo diante das últimas discussões entre os secretários? Bom, na realidade, a proposta dos secretários preserva mais ou menos a estrutura da PEC 45, que é baseada na proposta do CCIF, mas realmente, como você colocou, num dos pontos mais importantes que a gente modificou, está procurando modificar em nossa proposta, é a questão da autonomia dos estados, com a União não participando do comitê gestor, porém participando da divisão das receitas desse IBS, que congregaria esses 5 impostos. E o rateio, digamos assim, da receita entre os entes da federação seguiria os percentuais que nós já temos hoje de distribuição desses 5 impostos. Então, por exemplo, o ICMS hoje fica 75% com os estados e 25% com os municípios. O IPI, uma parte fica com os estados, 21,5%, 24,5% com os municípios. Então, fazendo essa composição dos impostos no rateio atual, se faria o rateio do IBS, preservando a mesma proporção. Mas, de fato, na proposta dos secretários, o comitê gestor seria composto basicamente por estados e municípios, até porque o maior percentual, o maior imposto, digamos assim, nessa cesta de impostos, que seria unificada, é exatamente o ICMS, que é o imposto principal, né, responsável pela principal arrecadação da grande maioria dos estados brasileiros. Secretária, pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Secretário, todas as vezes que se discutiu reforma tributária, um dos grandes obstáculos era justamente essa negociação entre o Poder Executivo Federal e os estados da federação. Qual é o aspecto ou quais são os aspectos que sempre travam essa discussão e a possibilidade de fazer reforma? Eu diria que o primeiro embate que sempre houve, que dificultou uma reforma tributária avançar, foi o debate interno entre os estados, né? Que a novidade agora é que a gente conseguiu superar, de certa forma, as nossas divergências. Isso realmente foi notado por todos, até os mais experientes, que estão há mais tempo como secretário do que eu, não é? Que foi um avanço. E agora se parte para a segunda etapa, que é tentar uma convergência com o governo federal. Obviamente que não é uma tarefa fácil, tanto que o governo federal vai ter a sua proposta, o Congresso colocou a sua em andamento também, independente dos governos federal e estaduais. Então,
A novidade já é essa harmonia, digamos assim, entre os secretários de Fazenda, que provavelmente vai virar uma harmonia entre os governadores, portanto, entre os estados. E aí agora a segunda etapa é realmente uma negociação, um debate com a União e, obviamente, com o Congresso Nacional, que dá a palavra final. Agora, secretário, ICMS sempre foi o grande entrave, né? O Bruno estava ressaltando isso em qualquer reforma, proposta de reforma tributária. E muita gente tem medo da forma como haveria adequação agora, né? Alguns especialistas e empresários mesmo se posicionam contra essa proposta de reforma, pela possibilidade de, na hora de fazer a adequação, haver acréscimos tributários que levariam ao aumento da carga. A gente sabe da diferença que tem de tributação entre os vários produtos, entre os vários estados, são legislações muito diferentes, né? E sempre há uma disputa territorial quase dos estados em relação a essa tributação. E aí, para simplificar, nós ainda temos um grupo de empresários, o Brasil 200, que apresentou aquela ideia de um imposto único sobre transações financeiras, e parece que isso tem uma certa receptividade no governo, especialmente o secretário Marco Sintra, que sempre defendeu o imposto único, e o próprio ministro Paulo Guedes, ele defende também um tipo de tributação sobre transações financeiras para substituir encargos trabalhistas pagos pelos empresários, né? Pagos pelos empresários. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação, conciliar essas diferenças do ICMS e se seria uma alternativa esse imposto único. Olha, eu primeiro colocaria que nós debatemos apenas a questão dos impostos sobre consumo, em função muito dessa tramitação muito séria que estava tendo na PEC 45. Nós não discutimos a questão do imposto de renda, a questão de um eventual imposto sobre pagamentos, imposto sobre folha. O Concefaz não se debruçou sobre essa matéria. A gente se concentrou nos impostos sobre consumo, que é a sua primeira pergunta sobre essa questão do ICMS. Eu colocaria que na proposta, tanto da PEC 45 quanto na nossa, há um intervalo de tempo de 2 anos para calibrar-se a alíquota do IBS. Ou seja, durante 2 anos, ficaria com a alíquota simbólica, digamos assim, para exatamente se calibrar e evitar que, quando a alíquota ficar cheia, haja qualquer majoração de carga tributária. Porque um dos princípios que norteou a nossa decisão foi realmente a manutenção da carga tributária, não a elevação da carga tributária. Esse é um ponto muito importante. E voltando à pergunta anterior sobre as nossas divergências internas, é importante colocar que a colocação de um fundo de desenvolvimento regional e de um fundo de equalização de perdas, que está na nossa proposta, foi fundamental para essa harmonização entre nós, secretários, porque era algo que sempre travava, porque sempre ficava um medo de um estado ou outro perder receita. Então, a forma como a gente desenhou a nossa proposta, com a previsão constitucional, inclusive desses fundos, desses 2 fundos, né, não contingenciados, gerou uma segurança maior para os 27 secretários abraçarem essa proposta dos estados. Secretário, o senhor acha possível que em algum momento, talvez depois da aprovação dessa reforma tributária, se possa discutir um outro modelo para que a maior parte da riqueza produzida nos estados continue nos estados e não vá para o governo federal e tenha que retornar depois? Olha, a gente tem ouvido a manifestação da equipe econômica, inclusive do ministro Paulo Guedes, de que há uma disposição dessa gestão atual do governo federal, que sempre usa a expressão mais Brasil, menos Brasília. Pode até ser que essa discussão seja feita junto da reforma tributária. É claro que é muito difícil nesse momento de grave crise fiscal, tanto da União quanto dos estados, alguém abrir mão, né, de qualquer receita, dessa partida de receita. Mas pode-se fazer uma transição de longo prazo. Veja que qualquer uma das propostas de reforma que estão aí no debate prevê transições longas, de 10, de 20, de 50 anos. Então, essa proposta de melhor pacto federativo, de melhor rateio, repartição das receitas tributárias, pode ser encaixada nesse debate também da reforma tributária com essa perspectiva de uma longa transição. Haja vista que no curto prazo, como eu disse anteriormente, com essa crise fiscal aguda que nós ainda estamos ultrapassando, tanto a União quanto os estados, não permite que seja feito agora um grande movimento nesse sentido, de partilhar mais receita da União, por exemplo, para os estados ou para os municípios. Então, obviamente que esse debate pode ser que ele se encontre, convija junto com o debate da reforma tributária, e seria uma grande solução, inclusive, para
divergências que vão acontecer no momento dessa discussão. Rafael Fontelli, secretário da Fazenda do Estado do Piauí e que preside o Comitê de Secretários de Fazenda em todo o país, o presidente do CONFAS. Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Vamos voltar a nos falar. Um abraço. Bom fim de semana. Sempre à disposição. Bom final de semana.